Olá, seja muito bem-vindo a mais um Borei. Esta semana a gente vai falar sobre um assunto que agrada a muitos, mas ao mesmo tempo não tanto a outros. A gente vai falar sobre hábitos de leitura. Fomos às ruas saber se o povo paraense lê, se tem esse hábito, da onde veio, se não lê, por que não lê, e a gente vai falar com 2 especialistas sobre esse assunto. E olha, você pode ver isso daqui no portal Roma News, no canal 523 HD da Roma Cabo e no nosso Facebook. E antes da gente bater esse papo, a gente vai rodar um VT aí para saber se tem esse hábito de leitura no povo paraense. O Instituto ProLivra elaborou uma pesquisa que aponta que os brasileiros não são fãs de leitura. Parece que a população está usando o tempo para ficar nas redes sociais e também para atualizar aquela série na Netflix. Eu vim aqui na Praça Batista Campos, em Belém, para saber qual foi o último livro que esse povo leu e o que eles estão fazendo nas horas vagas. Sempre eu estou lendo a Bíblia, enquanto eu estou lendo, o tempo que eu estou parado, né? Porque ali a Bíblia foi a cor da minha vida, né? Que me tirou do mundo. Foi o livro que eu peguei para ler e o único que mexeu comigo, com as palavras, né? Última vez está fazendo 15 anos. O motivo é sobre que eu parei de estudar por causa dele, né? Como ele tem prazer cerebral, eu tenho que cuidar dele e também fica difícil para mim estudar e deixar ele com alguém, que o pai dele trabalha e chega só à noite. O livro foi a Bíblia Sagrada. É um livro muito bom que nos traz conhecimento das coisas maravilhas de Deus que Ele fez na Terra, né? O Criador. E é muito interessante que a gente conhece as histórias passadas e o aprofundamento da leitura é muito bom para nós conhecermos cada vez mais. Foi sobre matéria, foi história, eu acho. Eu indico bastante, eu gosto muito da parte da Grécia que a gente está dando. É bem interessante, dos povos helenos e tal, é bem legal. 20.000 léguas submarinas. É uma história interessante porque é de muito tempo atrás, né? De Júlio Verne. E eu gostei muito da história, uma história de aventura, tá? E eu gosto muito do que eles retratam daquela época. Eu acho importante isso. Eu gosto muito de ler por esse motivo. Eu li também Escravizaura e é como se a gente se transferisse para aquela época. Eu acho isso muito importante hoje em dia porque muita coisa daquele tempo ficou para o passado. E eu recomendo com certeza Escravizaura, 20.000 léguas submarinas, são excelentes livros. Eu acho que foi em julho ainda. Eu li um livro Entre Salas e Celas. É um livro que ele não é de direito de fato, de legislação, mas ele fala sobre o cotidiano de um juiz criminal. Então, ele é muito interessante porque demonstra diversos casos no direito, do dia a dia dele, e ao mesmo tempo ele retrata o direito e o cotidiano, então é bem legal. Tempo da minha folga, mais dia na igreja, na casa do grupo, revisar, ganhar alma para Deus, né? Sempre tem que fazer isso, falar a palavra de Deus. E passear com a família, ficar mais perto da minha esposa. Na hora vaga eu faço exercício com ele em casa. Então sua vida toda é dedicada para cuidar dele? É para cuidar dele, né? E às vezes a hora vaga, quando os outros não vão estudar, eu fico tomando conta deles. Mas a hora vaga eu trabalho, de vez em quando eu medito também na Bíblia e é isso. Eu estudo integral, então o tempo que eu tenho é para dormir, ver série e aproveitar, dormir bastante para depois, quando começar o integral de novo, tá bem relaxada. Olha, além de ler, eu costumo assistir nessas plataformas digitais como a Netflix, séries, filmes, documentários. Eu acho muito importante isso. O problema é a pessoa ficar viciada, né? E ficar só teclando naquilo. Tudo tem seu tempo, né? Cada um tem seu horário. A gente busca coisas que não exijam muito do nosso corpo. Dormir, assistir série, ficar assim bem à toa. E às vezes ler. A leitura ela, como na faculdade, às vezes a gente lê tanto, e o tempo que a gente tem livro e a gente não lê. É muito importante, porque ela aprofunda bem um tema. No filme, eles botam aquilo muito espremido. Agora, no livro, já te transfere para aquele lugar. É como se você fizesse uma viagem. Eu acho muito importante ler. E as minhas filhas, elas aprenderam isso comigo. Elas estão sempre lendo e eu incentivo muito isso. Além dessas 4 pessoas que eu entrevistei, eu também conversei com outras 4 que informaram que não têm o hábito de ler. E a principal justificativa é a questão do tempo. Mas, gente, cá pra nós, né? Se a gente procurar, a gente consegue sim achar aquele tempinho para leitura, não é verdade?
Eu te encontro no próximo Na Boca do Roma. Então deu para ver aí que leitura é um hábito que não é só apenas ler, envolve muito mais do que isso. E para discutir um pouquinho comigo aqui, eu estou com Alfredo Garcia. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite para debater um pouquinho sobre essa questão da leitura, né, que é algo que no Brasil ainda denota experiências junto às academias, às próprias instituições preocupadas com isso, mas eu só contesto que leitura necessite ser hábito. Tá? Sempre na minha vida preocupada com a docência, com a literatura, eu acho que leitura tem que ser igual a prazer. A vida tem que ser prazerosa, a leitura tem que ser prazerosa, né? Ver uma das pessoas falando que não tenho tempo, é a primeira desculpa e vai ser sempre aquela que vai vigorar, né? Se a gente for um pouquinho, só apresentando aqui o Alfredo é jornalista, escritor, tá aí, ele vive esse mundo das letras, o mundo da literatura, tem mestrado, inclusive, na área, né, Alfredo? Isso. E já tem mais de 50 livros, não é isso, escritos? 52, exato. 52 livros. E assim, se a gente passar um pouquinho para o nosso mundo de hoje, a gente é a mesma coisa com atividade física. Se você não criar o hábito, você sempre vai e depois para. Vai Aquela e depois coisa você para. fica adiando, né? Vou começar o regime e a academia na segunda-feira. Você nunca começa. E leitor eu vejo assim, formação do leitor. Escola, família e Estado. Bibliotecas acessíveis. Habitualidade. Hábito, sempre contesto quando vou algum debate, acordar cedo, escovar os dentes, tomar banho e fazer higiene pessoal, né? E você está comparando a leitura com a higiene. Acho que a leitura ela é bem mais do que esse processo de habitualidade. É você criar esse vínculo em que a pessoa se insira dentro do livro. Uma pessoa bem modesta falou ali, quando eu leio o livro tal, eu volto àquele período, 20 Mil Léguas Submarinas, Escravo Isaura. Eu me sinto viajando no tempo. Ler é viajar, sem você sair do espaço físico que você está também. Isso é muito bom. Habitualidade, problemas. Eu sei que tem uma pesquisa do Instituto Livro em que brasileiro, acho que foi 2014, 2015, o brasileiro lia 4,5 livros. Eu sempre fiquei curioso. Como seria ler meio livro? Um amigo me respondeu, eu leio metade, não gostei, entrego a Deus esse livro aí e não vou voltar a ler outra metade Ou é dele. aquela promessa, não, mesmo que eu não goste desse livro, eu vou terminar, mas não termina. Aí os críticos falam o seguinte, olha, o brasileiro de 4 livros, gente, você já tem um ganho aí, 4,5 livros. São 45% de possíveis leitores, claro, contra, do outro lado, 55% de não leitores. São esses que a escola, que nós, que estamos preocupados com esse tema, precisamos trazê-los para a vertente da leitura, né? Importância da leitura. Uma pessoa que se expressou aí, ela já disse que não lia, ela já expressou na própria dizer para o repórter porque ela não lê. Ela não conseguiu, ao falar, por exemplo, empregar corretamente um pronome, né? A história do mim faz, né, que é o mais contextual e usual dos erros cometidos pelo falante. A leitura ajuda você a desenvolver um excelente vocabulário, a você conseguir excelente relacionamento, interrelacionamentos, raciocínio lógico, inclusive, o aperfeiçoamento deste, né? Expressão escrita, expressão falada, enfim, há um ganho enorme. O problema é que, no nosso país, não se tem tratado o trabalho de desenvolvimento da leitura como algo sério, como uma disciplina que os alunos, desde o fundamental até o ensino superior, há alunos no ensino superior que são péssimos na habitualidade da leitura, no sentido de não lerem nem os textos inseridos na disciplina que eles vão Aí é aquela questão, mas eu tenho acessibilidade a esse mesmo texto no âmbito digital. Eu também leio nas duas vertentes, e acho que um não tira a riqueza do outro. Acho que eles podem se somar, né, nesse contexto. Você acha que existe algum momento da vida da pessoa que ela é
consegue ter um acesso maior à leitura? Por exemplo, a gente conseguiu ver nessa pequena abordagem, né, que o Diego, nosso repórter, fez, que a leitura ela vai além, né? É uma questão social mesmo. Então, assim, eu não, por exemplo, aquela moça, ela tem um filho deficiente para cuidar, obviamente que ela vai dedicar a vida dela a isso, né? Então, como é que eu vou tirar um tempo para ler? Então, assim, você acha que há períodos na vida de uma pessoa que ela pode se dedicar, ela tem uma abertura maior para conseguir realizar a leitura emocional? Há um período emocional? Você, assim, da sua experiência, você consegue visualizar isso? Eu vou usar um pouco da minha experiência como leitor, só que eu sou um exemplo um pouco fora do padrão, curva, digamos, né? Do leitor dessa. Mas eu acho que serve para a gente exemplificar com outras pessoas que estejam nos assistindo. De que forma pode incentivar o seu filho, por exemplo, quem está assistindo agora? Eu tenho uma criança de tantos anos, garoto e tal, como é que eu faço para incentivá-lo a ler? Primeira questão de trazer um leitor para esse universo bonito da leitura, da literatura, é o exemplo. Tem aquela história do exemplo arrasta, né? Se meu filho me vê com um livro, provavelmente ele mimetizará. Ele usará aquilo como, mesmo que ele não saiba ler, ele vai estar com um livro de posse. O segundo é deixar acessível à criança, às crianças, o livro. Livro um pouco no nível da sua estante, lá abaixo mesmo, né? Isso é muito bom. Agora, um leitor é capturado mesmo, eu gosto de usar esse verbo, quando ele tem um contato direto com o autor. A gente tem hoje as feiras do livro, a gente tem os diversos encontros, né, em biblioteca, tem grupos de leitores. Belém está cheio de grupos de leitores e leitoras, né? As meninas, inclusive, leem mais, né? Leem muito mais. Você acha que tem uma justificativa para isso? Pois mereceria um estudo, né? Mas eu acho que é muito mesmo pelo próprio empenho, né? Ou talvez com uma questão de necessidade de aprimoramento. A mulher ela vai muito mais em busca desse aprimoramento, decorrente das próprias questões históricas do gênero mesmo, né? E o homem fica um pouco mais na sua zona de conforto. E é perigoso você permanecer numa zona de conforto se você não tem possibilidade de rompê-la, essa bolha que você vive, né? Eu fui leitor capturado por um momento de um livro que eu ganhei de presente. Minha avó, há exatos 48 anos, me presenteou com um livro, na verdade 6 livros, uma coleção de Monteiro Lobato, encadernada, que mantenho até hoje comigo. Aquilo me capturou para sempre. Era um garoto, mora do interior, né? Eu costumo falar, para minha sorte, não havia televisão, WhatsApp, internet, e eu fui capturado pelo âmbito da imaginação de Monteiro Lobato. Isso me jogou para dentro do universo da leitura e depois para o universo da literatura como escritor. As coisas vão se somando. E é o que eu sempre também asseguro, não vai existir nunca um autor, um escritor, sem antes ele ter sido precedido pela experiência do leitor. Então, já que a gente está falando sobre hábitos de leitura, eu vou chamar agora um VT que fala sobre um menino que ele, além de ser um leitor assíduo, ele trabalha numa livraria. Vamos rodar. Meus filhos terão computadores. Sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Autor, Bill Gates. O fundador da Microsoft poderia colocar o computador acima de qualquer criação humana, mas preferiu se curvar aos livros. Será que, assim como Gates, somos capazes de compreender a importância da literatura para as nossas vidas? Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto ProLivro mostra que o brasileiro lê em média 2,4 livros por ano. O estudo revelou ainda que 30% da população nunca comprou um livro. Para mudar essa realidade é preciso de estímulo e tem que ser desde criança. Eu comecei a minha vida literária, digamos assim, eu tinha 8 anos de idade. Eu morava numa casa alugada e os antigos moradores dessa casa, eles deixaram numa espécie de porão que tinha um cesto de palha com uma tampa. E eu sempre fui aquelas crianças muito curiosas, então eu ia lá pra dentro, mexia nas coisas e esse cesto tinha livros dentro. Livros que eu fuçava, eu encontrei
o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Foi o primeiro livro mesmo que eu tenho memória de ter lido, antes dos textos da escola. É comum ver pessoas menos ocupadas com os livros e mais conectadas com seus smartphones. E olha que estamos em uma livraria. Com a era digital, os jovens e adolescentes estão cada vez menos interessados nos livros. Rafael explica que dá para ter acesso à literatura e de forma gratuita. Na verdade, hoje em dia as pessoas, a gente entende que as pessoas não têm, às vezes, o poder aquisitivo de vir numa livraria e comprar um livro que custa R$ 79,90, 100 e alguma coisa. A gente tem opções aqui que as pessoas desconhecem. A gente tem a Biblioteca Pública Arthur Viana, que fica no Centur, na Fundação Cultural. Existem bibliotecas públicas que atuam em comunidades carentes, como Guamal, Jurunas, outros bairros mais populosos da cidade. Você tem os sebos, que são os lugares em que vendem livros usados, seminovos. A principal justificativa para não ler é tempo. Isso não é desculpa. Dá para separar 10 minutos diários para se dedicar aos livros e tem para todos os gostos. Embora hoje a gente viva uma crise nas livrarias, a gente vive um dos cenários mais ricos para que as pessoas possam se formar como leitor. Eu sempre brinco que leitura é que nem academia. Quando você entra na primeira vez, você não vai pegar o peso mais pesado, né? Você vai ali por partes e você vai graduando. A leitura é a mesma coisa, o importante é que você precisa começar. E se o livro é melhor companhia, eu nem preciso perguntar, né? Hoje eu não consigo me imaginar sem livro. Eu consigo me imaginar, por exemplo, fora do meio profissional, que é o que eu faço hoje. Consigo me imaginar fora de uma livraria, trabalhando em outro lugar, mas eu não consigo me imaginar sem livros, porque por muitos anos eles foram os meus amigos, né? Eles me acompanharam a vida toda, então são amigos muito queridos, para mim são pessoas, entendeu? Porque quando eu olho para ali, eu olho a história de outras pessoas, o pensamento de outras pessoas que transformaram aquilo em realidade. Né, em ficção no caso, mas é a realidade do livro físico. Olha aí, Lute, muito conhecido aqui, viu? Eles já estavam me contando aqui nos bastidores que ele é super conhecido. É um ótimo vendedor, você chega lá, ele já sabe, desconta todo o livro, inclusive, né, gente? Olha, a gente voltou aqui e a gente está com a Anne Magno. Ela é uma das integrantes do blog Garota Pai d'Égua, né? Isso, Anne, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Anne, ela veio contribuir aqui com a gente porque ela é uma assídua leitora e está no ambiente virtual. Né, que a gente estava discutindo, que uma coisa não anula a outra. Né? Então, como é trabalhar essas duas coisas? Porque antes a gente tinha aqui o livro físico, que ela até trouxe aqui, inclusive, um livro aqui. Como é passar isso, esse teu gosto, junto com essas suas amigas, para um ambiente virtual? Você acha que tem uma melhor aceitação hoje, já que a gente viu aí na reportagem que os brasileiros estão lendo mais ou menos 2,4 livros por ano? Então, a gente usou a esfera digital, já que todo mundo está tão ligado no celular e tal, para a gente conseguir cativar pessoas. Se você gosta de conversar com pessoas e você, de repente, começa a contar para ela a história do seu livro favorito, é você contando a história para ela. Então, talvez, usando as suas palavras, tanto as verbais quanto as por escrito, você consiga cativar mais pessoas. É a logística do Pequeno Príncipe, cativar pessoas, e você nunca vai perder elas. Então, eu acho assim que usar redes sociais no momento em que todo mundo está tão ligado em computador, em celular, smartphones, tablets, faz com que você mostre para eles que é possível. Tanto a questão de usar a própria ferramenta para leitura. Nós temos e-books, nós temos leitores digitais, nós temos formas de ler até no próprio celular. Então, eu fico preocupada um pouco quando as pessoas dizem assim, não tenho tempo para ler, como a nossa colega colocou. Eu sei que a logística social dela deve ser muito mais intensa, porque ela cuida de outra pessoa, ela vive a vida de uma outra pessoa. Mas, por exemplo, se ela tivesse tido, talvez, mais exemplos, talvez hoje, em alguns momentos que ela disse, no momento livre eu cuido dele, ler para ele talvez entrasse no quesito cuidar, né? Então, talvez se ela tivesse tido mais incentivos, como o professor colocou, ela talvez usasse a questão do cuidar e usar a leitura como parte do cuidado. E como é que funciona a colaboração desse blog?
Não é só você que colabora, outras pessoas podem colaborar? Como é que funciona? Hoje nós somos 7 integrantes. Ele foi criado há 9 anos atrás por uma pessoa, que é a Biane Souza, e ela criou com 2 iniciativas. Uma, ela não queria que o vício dela ou a paixão dela por livros fosse uma diversão solitária, né? Você ler um livro, você se diverte com ele ali e está tudo certo, mas... E é muito solitário, né? Professor, ler um livro não, é você e o livro ali. sozinho, você ali com os livros. Então, ela achou a oportunidade de criar o blog, de se divertir com outras pessoas. A segunda situação é que, assim como eu, todos os outros colaboradores compartilham da ideia de que ler e cativar pessoas na literatura é a parte de um movimento social importante, né? Então, nós acreditamos que ler é fundamental para a vida. Então, a gente usa o quê? A gente tem clube do livro, a gente participa de eventos, cada um dos colaboradores tem um gênero favorito diferente para a gente poder cativar mais pessoas. Tem um que gosta de fantasia, tem outro que gosta de romance, tem um que gosta de thrillers, tem um que gosta de regional, então é para atender todos os gostos, né? A questão do blog a gente usa nesse sentido. A gente acabou tendo pontes com editoras que acreditam no nosso trabalho também, e por causa deles a gente realiza eventos na cidade para trazer os leitores para mais perto do livro e eles conhecerem outras pessoas que gostam do que eles gostam. Então, é uma rede social. Né? E aí a leitura, o livro, né, como a Anne ressaltou, ela exige esse compartilhamento. Para que eu vou ler um livro se eu não vou conversar com ela? Anne, livro que eu li e tal, troca de ideias. Né? É realmente a rede social daquele momento, lá do começo da civilização, inclusive. Preciso falar com o outro, me comunicar. A literatura permeia, ela permite, ela serve como ponte para isso. Historicamente, nós somos seres sociais. Nós temos a necessidade de estar em grupo, de sentir a questão da pertença. Então, um prazer tão sozinho pode ser compartilhado. Por exemplo, clubes do livro. Nós mediamos o PA Book Club, que está com 7 anos agora também, em livrarias, e ele é aberto, qualquer pessoa pode chegar lá para fazer parte. Às vezes a pessoa nem leva livro, ela só vai para escutar. E aí ela faz a listinha dela do que ela quer ler. Olha só que legal. E já que a gente está falando sobre compartilhamento e sobre gostos, a gente vai ver agora um pouquinho do que famosos e do que pessoas aqui de Belém mesmo estão sugerindo. A gente fez uma caixinha no Instagram e muita gente sugeriu muitos livros. Vamos ver aí? A Alice, ela indica as obras da escritora Marta Medeiros. Marta Medeiros é bem famosa, hein, gente? Vocês já leram alguma coisa sobre Marta Medeiros? Marta é cronista fundamental na literatura brasileira contemporânea, né? Ainda não tive o prazer de conhecê-la, mas tenho todos os livros dela, poesia, crônicas, e agora estou entrando na leitura dos romances da Marta. Marta, ela é fundamental e ela serve como esse exemplo da leitura que cativa. Ela é ligada nessa pegada do digital. O texto dela é um texto bastante exíguo, até porque usa o espaço exíguo também do jornal, onde ela tem publicado inicialmente. Marta é fantástica, ela cabe, acho que, como o grande nome da literatura brasileira contemporânea. Eu não gosto nem de colocar a história de rótulo de literatura feminina. É o nome da literatura brasileira contemporânea, chama-se Marta Medeiros. Então, olha aí, a próxima, quem dá dica no seu Instagram é Fernanda Montenegro. Nada mais, nada menos, né, do que Fernanda Montenegro. Ela revela que seus livros favoritos são Machado de Assis, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. E como se não bastasse o gosto rebuscado pelos clássicos literários, ela também recomenda Guerra e Paz, de Tolstói, e Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gente, maravilhosa, né? Ela é maravilhosa em todos os sentidos. Atuando, fora no Instagram, ela é maravilhosa de qualquer maneira. E Anne estava me dizendo que estes gostos de Fernanda Montenegro se parecem com gostos do leitores professor russos. Nos bastidores, antes de começar o programa, estávamos conversando, Anne, e eu compartilhei com ela que o gosto pela leitura acaba vindo muito de quem te influenciou, até na própria sala de aula. Eu falei agora do professor, né? Por isso que eu falo, é impossível um professor que não gosta de ler estimular aluno a gostar de ler, gente. É impossível isso. E a Fernanda, listando esses livros, ela já demonstra a formação dela, inclusive como cidadã, e que repercute com certeza no que ela está escrevendo, nas atuações dela e no na palco atuação também. Né? Com certeza. E todos os títulos eu
concordo e gosto de Nos todos eles. bastidores, a gente estava conversando sobre alguns desses casos e a gente percebeu que, por exemplo, o meu gosto literário tende para os romances londrinos. Eu gosto de autores britânicos, enquanto o professor gosta mais dos romancistas russos. Então, a gente ficou conversando um pouco ali, quase uma guerrinha, mas foi muito interessante porque a gente acabou descobrindo que muito do nosso conforto literário, que é aquele gênero que te traz mais prazer, é consequência desse primeiro investimento na leitura. Né? E a gente vê que os clássicos foram fortalecidos no gosto dela. Vamos passar para o próximo agora, para as dicas aí da galera do Instagram, que deu umas dicas aí para o portal Roma News. Olha, a @SaraCarneiro7 falou sobre Rai Tavares, autora brasileira. A doutora Mônica, um beijo, falou sobre o mundo de Sofia. O @CrisLopes_MAK, não sei se tem mais alguma coisinha, indicou Emoções Inteligentes, de Thiago Brunet. A @Neibai Souza indicou as obras de Laurentino Gomes. O @Elder M. Melo falou que ele gosta de ler. Sim, ele gosta de ler. Aqui tem uma outra pessoa que eu não estou identificando bem qual é o @, mas ele indicou o Market 4.0. Esse daí é workaholic, hein? O @Nandor Diniz falou sobre o legado de Júpiter. A @Desapego_roupas, eu acho que é isso, falou aqui sobre a última grande lição, o sentido da vida. Olha só, que gostos diferentes, né, gente? Assim, tem aqui de preparação profissional, vai para romance. Cara, muito legal. E assim, a gente agradece muito todo mundo que participou aí da nossa caixinha de perguntas no Instagram do Roma News. Teve muita indicação, muito obrigada mesmo. Então, o que vocês acharam aí desse gosto do pessoal? Dá para ver que leitura é uma coisa... É a representação social no mundo da literatura, né? Diversificado bastante, eu percebo até assim, alguns deles direcionados provavelmente para o âmbito profissional, o âmbito da sua ferramenta, né, como profissional, seja marketing, seja preparação para a vida, muito na linha também de autodescobrimento, autoajuda. Exatamente, isso, nessa nova pegada, né? Mas eu senti muito a ausência de alguma literatura que a gente chama de literatura de lazer. O ler pelo prazer. É isso que eu sempre bato nessa tecla. E voltando àquela questão da pesquisa lá do anterior, é mais difícil encarar esses dois leitores, porque nesses dois aí ainda está incluída a leitura da Bíblia, né? Eu sempre contesto isso. Bom, o livro que você lê é a Bíblia, ok. Então, me resuma, por favor, Marcos, por exemplo. Não, eu gosto dos Salmos e tal. Então, você não leu a Bíblia. É uma resposta quase que mecânica para uma pergunta que você faz sempre com isso. O livro que você leu, a Bíblia. Né? A pessoa talvez não tenha nunca lido a Bíblia em si, no sentido de ler todos os livros. Né? São muitos livros, é um livro fantástico a Bíblia, com narrativas de formação, né? Mas é difícil. Então, se você levar em consideração que um dos livros desses dois que o brasileiro está lendo é a Bíblia, está bem ruim a situação. E agora, né, no nosso contexto digital, no ambiente virtual, a gente tem muito essa questão de que as pessoas elas estão vivendo determinadas aparências e isso leva a um confronto emocional. Ou seja, a depressão é a doença do século e isso eu acho que contribui para o crescimento das leituras em termos de conhecimento, autoajuda, né? Isso. Sim, influencia bastante. Se você for ver dentre os gêneros mais comprados, mais adquiridos, tanto o e-book quanto o físico, eis um grande montante. A questão da pessoa procurar no livro conforto, mas não o conforto da ficção. Por exemplo, na minha vida profissional eu sou assistente social e aí eu trabalho com muita coisa difícil. Eu trabalho com direitos sociais, eu trabalho com situações de vulnerabilidade, de violência. Então, quando eu estou no meu momento de lazer, eu procuro, dentro dos romances, que são a ficção, o conforto e a higienização mental. Então, assim, se as pessoas estão procurando dentro do gênero eu considero não só a questão de autoajuda, mas autodescobrimento, fortalecimento interno, já é válido. Porque se você conseguiu conquistar aquela pessoa para ler esse livro, ele vai ser ponte
Ele vai ser ponte para um mundo novo para ela. Quando ela estiver fortalecida, talvez ela procure o lazer das outras literaturas. Agora, Anne, a gente já está chegando na fase final aqui do programa. E aí eu quero que quem quiser encontrar o blog, como é que faz? Então, pessoalmente, nós estaremos agora na Feira do Livro sábado, numa mesa falando sobre o que é essa questão de viver a literatura dentro das mídias sociais e o que é ser blogueira literária. E das redes sociais, nós estamos no Garota Pai d'Égua, o site, com resenhas, coberturas de lançamentos de filme, cultura pop, cobertura de eventos, de lançamentos de livros. Vamos estar na feira. E a gente também está no Instagram, na Facebook e no Twitter como Garota Pai d'Égua. E o professor também estará na Feira do Livro, que começa este sábado agora, dia 24, e vai lançar mais um livro, não é isso, professor? Isso. É um livro de poesia. Uma pessoa que leu disse: esse teu livro é um livro afrontoso, né? Porque é um livro de poema chamado Comícios, que ele faz um relato poético, crítico da situação do Brasil político contemporâneo, desde 2016 até 2018. E eu me expressei nas redes sociais, justamente a felicidade desse tema trazer aqui, falando com a Ania, né? Eu lançarei, esse livro será lançado dia 30 de agosto, que é uma sexta-feira, no espaço da NSF, distribuidora de livros, né? E também vai estar disponível no Livraria Solar do Leitor, e no sábado, que é dia 31 de agosto, no domingo, dia 1º, eu farei sessão de autógrafo dos meus livros infantis, no mesmo espaço, a NSF, distribuidora de livros, né? E eu já vou até convocar lá as meninas blogueiras para estarem lá com a gente, que eu adoro esse compartilhamento. Eu acho que a gente tem muito a ganhar no ambiente digital. A literatura, ela consegue ser compartilhada em diversos âmbitos. Eu acho que isso é a riqueza dela. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que a leitura ela pode te fazer viajar não só dentro do livro, mas para outros lugares fisicamente também. Através dessa questão de viver o livro e a era digital, o Garota Pai d'Égua vai para Bienais Internacionais do Livro, vai para Flip Hop, a gente acabou de voltar da Flip Hop, vai para a Feira Pan-Amazônica do Livro, que a gente está em casa, então o estrago é maior. Então, assim, não é só você estar dentro de um livro físico, você pode estar conhecendo um mundo físico com outras pessoas, maravilhoso. Tem um comercial que rola aí pela Rede TV, né, da história do futebol, que não é só uma partida de futebol. A gente podia falar assim também. Não é só um livro, é uma experiência de vida que você pode compartilhar, né? Olha só, gente, muito bom. Esse material todo aqui, humano e físico e digital, vocês podem encontrar no portal Roma News nesta quinta-feira. E coloca aqui atrás, Júlio, por favor, na editoria de entretenimento aqui do portal Roma News. Então, mais uma vez, a Feira do Livro começa neste sábado. É uma ótima oportunidade para vocês encontrarem aqui os nossos entrevistados, trocarem, baterem um papo. E, tudo isso que vocês viram aqui, esse material humano, esse material físico, digital, você pode encontrar no portal Roma News, aí na editoria de entretenimento, nesta quinta-feira, no Facebook e no canal 523 da Roma Cabo, tá bom, gente? Olha, muito obrigada, de verdade. Falar sobre livro, literatura é sempre apaixonante, né? Teve uma das entrevistadas que falou sobre livro de histórias, assim, a história real que aconteceu e histórias que as pessoas imaginaram e transcreveram. Eu acho que é uma forma de você se comunicar, que é primordial, né? É uma forma de você se autoconhecer, uma forma de você trocar. Então, fica aqui a dica para vocês lerem. Leiam, no ambiente virtual, no físico, leiam. Não é isso, gente? Muito obrigada, de verdade. É isso mesmo, obrigada. Grato pelo convite, muito bom. Disponha, a gente está aí sempre. É isso, gente, um beijo e bora! Eu te encontro na Agenda Cultural nesta sexta-feira. Tchau, tchau.